Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Estamos mais uma vez aqui juntinhos para conversar sobre algum tema que eu com certeza estou muito disposta a ser bem sincera, transparente, direta com você. Espero que te acrescente alguma coisa, porque se não acrescentar, né, pelo amor de Deus, não faz sentido. Hoje nós vamos conversar sobre... Rufem os tambores, sobre criação de filhos no sentido de quê? De como ter conversas difíceis com os seus filhos, como eu tenho com os meus. Com certeza, você aí já se perguntou de como é que eu vou conversar com o meu filho, com a minha filha sobre sexo, sobre casamento, sobre profissão, sobre como ganhar dinheiro, sobre como se preservar e se proteger de algum possível abusador, de alguém que queira se aproveitar dessa criança, desse jovem, e você ficou na dificuldade de como falar sobre isso. Então, hoje é o dia da gente trocar uma ideia e eu vou te falar um pouco do que eu faço, de como que eu imagino que cabe e quem sabe te abastecer com algumas estratégias, com algumas ideias que você pode adaptar e colocar dentro da sua linguagem, dentro da sua comunicação, da melhor forma possível para você ter bons resultados com os seus filhos, com os seus sobrinhos. Se você não tem filho, talvez você pense, caramba, o meu sobrinho não está tendo oportunidade de ter esse tipo de conversa saudável, de conversa que vai acrescentar aí uma reflexão interna com os pais. Então, como tio, como tia, como avô, como avó, eu quero poder ajudar esse jovem, essa criança a pensar a respeito. Então, eu vou ser essa figura na vida desse jovem, dessa criança. E para isso, né, nós vamos nos debruçar nesse momento em conversa. Primeira coisa, indo logo direto ao ponto, né? Eu queria te preparar psicologicamente a começar a fazer algumas perguntas internas. Primeira pergunta é: eu consigo conversar sobre certos tópicos livremente, sem constrangimento? Eu acho que isso é uma pergunta que você precisa fazer. Né? Eu sou uma mulher casada, eu consigo falar sem constrangimento sobre sexo com meu marido? Ou isso é um constrangimento? É um tabu? É um problema? É uma vergonha que eu tenho? Eu consigo falar livremente com o meu pai, com a minha mãe sobre intimidade? Eu consigo falar sobre perspectiva de futuro? Eu consigo falar sobre problemas que eu estou enfrentando em algum ambiente social? Se eu não consigo, muito provavelmente eu estou passando esse mesmo tipo de conduta para os meus filhos de alguma forma, mesmo que não de propósito, mesmo que eu não perceba que eu estou fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu te convido é parar um pouco e analisar. Quando eu estou passando por um momento de constrangimento social, como que eu ajo? O que eu faço? Quais são as minhas atitudes mais práticas? Essa atitude que eu tenho era o que eu gostaria que os meus filhos tivessem, que os meus sobrinhos tivessem, que as crianças que fazem parte da minha vida, da minha família, é o que eu gostaria que elas fizessem? Se não for, eu preciso começar a pensar a respeito de como eu lido para eu poder saber como o outro deve lidar. E eu li num livro uma vez que eu achei muito interessante, foi sobre você preservar essa criança da sua vida, né? Eu vou falar muito dos filhos porque fica mais fácil para mim e você vai entender já, né? Que eu tô falando para qualquer criança que você queira influenciar nessa área. O que ficou muito marcado para mim nesse livro que eu li era que ele falava assim: você não precisa compartilhar com as crianças as suas situações de adversidade. Você não precisa. Você deve preservar a criança desse tipo de situação. Então, tem muito pai, muita mãe que para dizer pro seu filho: olha, eu passei por isso, por isso, por isso, e eu não queria que você passasse. Por que você não deve compartilhar isso com o seu filho, com a sua filha? Porque talvez você queira apresentar um lugar de semelhança, mas na verdade aquela criança não consegue distinguir de
da sua fala, do tempo que você era criança e que agora você é adulto, você sabe mais. Para aquela criança só existe o agora. Então, essa criança vai olhar para você e vai ver em você muita vulnerabilidade, como se você precisasse de cuidado. Então, você deixa de assumir aquela referência de segurança para estar no mesmo nível daquela criança de necessidade de cuidado. Então, você, para instruir o seu filho, para instruir a sua filha, você não precisa estar no nível dele no sentido de quê? De apresentar um cenário onde você passou por algo que ele pode passar, que ela pode passar, que é igual, e a partir daí dar uma referência para ele de como lidar. Do que você fez que não era para fazer igual, ou do que você fez que é para fazer igual, entende? Então, a primeira coisa que eu queria, começar dizendo é: não precisa você usar a sua própria história para narrar uma estratégia, uma ferramenta para essa criança. Você pode estar nesse lugar elevado, você deve estar nesse lugar elevado, onde você passa segurança, onde você passa autoridade, onde você passa essa autoridade, realmente, né? Esse responsável. A outra coisa que você pode levar em consideração é que se você não resolveu as suas questões emocionais com relação às situações do seu passado, da sua história, muito dificilmente você não replicará elas na vida dessas crianças. Então, você precisa parar, olhar para dentro, pensar a respeito, analisar, ressignificar. Você precisa pausar um pouco para se compreender antes de querer ensinar qualquer coisa. As palavras, elas trazem consciência, mas o exemplo é o que realmente vai abastecer essa criança de referência para o como lidar. Então, a primeira coisa que você precisa construir com os seus filhos são conversas abertas. Você precisa ter liberdade para ter uma comunicação aberta com essa criança, com esse jovem. Letícia, mas meu filho é adolescente e eu não sabia disso, não consegui construir isso mais cedo. Como é que eu faço agora? Calma que a gente vai chegar lá. Existem inúmeros pais que estão se esforçando muito para ser amigo dos filhos. E eu sei que no seu coração você tem um desejo enorme por ser muito amado por essa criança, por ser muito amado por esse filho, porque você ama tanto, você quer que esse amor seja recíproco, né? Você quer receber esse amor de volta. Mas deixa eu te falar, a gente ama muito quem a gente respeita. Então, o primeiro sentimento que você precisa estabelecer nessa relação dos seus filhos com você é o respeito. A amizade, ela vai chegar no seu devido tempo. Não precisa você ser amigo do seu filho agora. Espere, tenha paciência, construa um adulto que você vai ter prazer em ser amigo dele, que ele vai ter prazer em ser um amigo seu, que ele lhe respeita, ele lhe admira ao ponto de, né? Eu digo muito para os meus filhos, eu repito muito, principalmente para as meninas, né? Porque elas têm esse desejo, essa vontade da gente ser amiga. E eu digo, filha, eu não tô aqui para ser sua amiga. Eu tô aqui para ser sua mãe. E como mãe, eu quero fazer de você uma mulher extraordinária para que eu tenha prazer em ser sua amiga e que você tenha prazer em fazer parte do meu círculo social também. Mas nesse momento não é agora. Então, isso é uma forma da gente pavimentar ali o terreno, deixar tudo às claras, explicar quem é quem no jogo do bicho, né? Eu acho que isso é o start de tudo. E para você ter conversas abertas, você precisa ter uma capacidade que você vai exercitar para chegar lá. Que capacidade é essa? A capacidade de ter baixa reação com certas temáticas. Então, já vai preparando o teu poker face. Que na hora que teu filho chegar assim, né, sua criança, fala assim, mãe, de onde vêm os bebês? Você não pode se engasgar com um copo d'água. Você tem que acalmar seu coração, pensar bem e dizer assim, de onde que você acha que vêm os bebês? Você devolve a pergunta. Tudo que seu filho trouxer para você de temática,
você pode devolver para a criança em forma de pergunta. Para que você precisa fazer isso? Você vai fazer isso para identificar, para nivelar onde está essa criança. Primeira coisa que você precisa identificar é o grau de maturidade daquela criança. Muitas vezes essa criança já ouviu alguma coisa na escola, com os amiguinhos, ou viu em algum lugar, ou assistiu na televisão, ou no YouTube, ou onde quer que seja, ou ouviu numa roda de amigos, de adultos, onde quer que ela frequente, e surgiu aquela dúvida, passou por alguma experiência e aí ela foi perguntar para você, então ela tem uma referência. Então, quando você devolve essa pergunta para a criança, você vai identificar onde que ela está. Se a criança pergunta de onde vêm os bebês, você diz de onde você acha que vem? Ela diz, eu acho que vem da cegonha, né, que ela traz. Agora, como é que ela aperta a nossa campainha, mãe? Como é que ela sabe qual bebê é de qual casa? Será se ela não troca de endereço? Será se ela não confunde? Aí você vai, né, gradativamente, depositando ali verdade na conversa. Uma coisa que eu acho extremamente importante você levar em consideração é o grau de credibilidade que você, como pai, como mãe, tem com seus filhos. Eu digo muito para os meus filhos que as pessoas mentem, mas que eu, como mãe, não minto para ela. E isso precisa ser uma verdade muito coerente na minha vida, não é só na minha fala. E eu me esforço para isso. Eu trabalho nessa direção, de tornar a minha vida, a minha fala, o mais coerente possível. Então, eu digo, filha, eu não minto para você. Eu vou sempre falar a verdade para você. Mesmo que ela seja desagradável, mesmo que ela seja difícil, mesmo que você não goste dela. E aí eu te pergunto, você fala a verdade para os seus filhos? Ou se o assunto é desagradável, você muda de assunto, você inventa alguma coisa, você maqueia a situação. Eu acho que você também precisa começar a se analisar para poder você diagnosticar onde você precisa de conserto. E se você é esse pai, essa mãe que mente para os filhos aqui e acolá, se não muito, peça perdão. Peça perdão aos seus filhos. Chegue e diga, filho, filha, eu queria conversar com você. Eu percebi que eu menti para você em algumas coisas. Eu achei que estava protegendo você. Eu achei que dizer que o Papai Noel existe era divertido. Mas deixa eu te falar, Papai Noel não existe. Sabe quem é que compra o presente? Sou eu. Sabe quem é que trabalha o ano inteiro pra te dar tudo do bom e do melhor e no final do ano, com chave de ouro, ainda dá aquele presente massa? Sou eu. Papai Noel, ó, ele nunca ajudou com um Pix no negócio. Por que você vai dar mérito ao Papai Noel se você tá se esforçando horrores pra poder proporcionar essa experiência pro seu filho? Então você tem que começar a imaginar com o seu filho um cenário de verdade, um lugar de transparência, um lugar de coerência. A partir desse lugar, onde você é sincero, que você fala a verdade dentro do seu lar, tudo muda, tudo fica mais fácil e o seu filho começa a se sentir muito mais seguro na sua presença. Ele começa a se sentir muito mais guardado nessa relação. Inclusive, ele vai sentir muito mais à vontade para te procurar em busca de soluções, em busca de resposta, em busca de direcionamento, em busca de orientação. Então, se você quer ser a primeira pessoa que o seu filho procura quando ele precisa de um direcionamento, você precisa ser essa pessoa que tem credibilidade com os filhos. Eu tenho inúmeros amigos que cresceram acreditando em Papai Noel. Não sei porque eu tô voltando para isso, mas enfim. E todos eles têm uma experiência traumática de como foi descobrir que Papai Noel não existia. Como foi descobrir que a fada do dente não existia. E eu não cresci acreditando no Papai Noel. Eu não tenho nenhuma experiência traumática com relação a isso. Pelo contrário, sempre tinha um Papai Noel no Natal, na família, tinha algum tio, algum parente que se vestia de Papai Noel.
Mas as crianças que sabiam que Papai Noel não existia ficavam na expectativa de tentar adivinhar quem era o tio, o pai de quem, que estava vestido de Papai Noel. Esse era o nosso jogo. Era divertido, a gente brincava, a gente compartilhava, mas eu sabia muito bem quem era que estava me presenteando. Eu sabia muito bem qual era o verdadeiro sentido daquela festa. Eu sabia muito bem quem que estava por trás da máscara, né? Então, existia verdade no meu lar e segurança para isso. E eu não perdi a mágica de nenhuma data comemorativa, né? Então, vamos lá. Nós já conversamos sobre a importância da comunicação aberta, sobre você olhar para dentro e fazer essa autoanálise, de você ser capaz de perceber se você consegue conversar sobre certos tópicos. E aí, eu quero trazer para você a responsabilidade de que quem tem que ter conversas difíceis com o seu filho é você, pai, é você, mãe. Sim, é sua responsabilidade. Você não pode e não deve, por maneira nenhuma, delegar essa atividade aí parental. Por quê? Porque talvez você corra o risco de delegar para a pessoa errada, que vai ensinar errado, e talvez você perca a oportunidade chave de construir com essa criança o grau de respeito, admiração e vínculo que momentos de alegria, de superficialidade nunca vão proporcionar. Alguns dos temas delicados que pais têm para abordar com os filhos são relacionados a abuso, autopreservação, cuidado, e para isso eu vou falar um pouco de mim. Respirar aqui um segundo. Eu cresci num lar, graças a Deus, maravilhoso, muito sadio, que meus pais sempre ensinaram pra gente o certo e errado, sempre estiveram presentes na minha vida de uma forma próxima, de uma forma aberta. Porém, esses temas de sexualidade era tabu, né? Com certeza era tabu porque eles mesmos não sabiam como lidar com isso. Então, como é que você passa para frente? Eu lembro que a gente ganhou uma coletânea bem educativa para crianças, que era Sexo e Sexualidade. Era uma coletânea de 5 livrinhos, cada livro tinha um tema, e nós ganhamos da nossa avó, né? E ela entregou para minha mãe, porque ela não sabia se poderia entregar pra gente, né? O que minha mãe pensaria. Ela achou interessante. Minha mãe recebeu, graças a Deus de bom grado, colocou em cima da mesa e saiu de perto. Por quê? Porque ela não queria conversar com a gente sobre isso. Ela só deixou acessível. Daí você tira a dificuldade que era. A gente só conversava sobre o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem, pronto, acabou-se no seu devido tempo, da sua devida forma, na hora certa você vai saber os detalhes e vida que segue. E essa coletânea foi muito educativa para a gente. Porém, entretanto, todavia, não foi o suficiente. Então, houve uma situação ali na minha primeira infância, minha pré-adolescência, na verdade, onde alguém que era da nossa proximidade tentou tirar proveito de uma situação comigo. E com a mão do Senhor, a graça de Deus, eu consegui me sair daquela situação e, graças a Deus, escapei, né, de uma situação que poderia ter sido muito pior. Mas aquilo, só aquela possibilidade, só aquele acuado ali que eu recebi, ali na minha terna idade, eu tinha 11 anos de idade, foi o suficiente para que a minha alma fosse marcada, para que a minha identidade fosse marcada. E aquilo me assustou muito, mas eu não me sentia à vontade para conversar com os meus pais sobre o que tinha acontecido. Principalmente porque era alguém próximo da família, porque era alguém de confiança, porque era um amigo. E aí foi muito difícil, era uma pessoa de credibilidade dentro do nosso lar. Então eu decidi que eu não contaria para ninguém. Quando eu completei 13 anos de idade,
esse amigo visitaria nossa casa novamente. E eu comecei a ter o que hoje eu sei que foi uma crise de ansiedade severa. Eu comecei a ter inúmeros episódios de depressão, assim, naquele momento, naquela estação da minha vida. E porque eu não me sentia à vontade de conversar com os meus pais, num momento onde eu estava tendo uma crise de ansiedade, uma amiga da família viu a cena. Tô brincando, amiga da família não, era minha tia, tá, gente? Tô brincando, não, tem que falar sério, né? Era minha tia. E aí, essa tia viu a minha crise emocional, ela foi conversar comigo, e quando eu fui narrando para ela o que tinha acontecido, ela teve uma habilidade de não ter nenhuma reação exagerada que foi impressionante. Foi assim, hoje eu percebo como o autocontrole dela trouxe segurança para mim naquele momento, porque se ela tivesse ficado chocada, se ela tivesse ficado desnorteada, se ela tivesse esboçado uma super reação, aquilo me intimidaria de falar a verdade. E ela fingiu o costume, agiu com naturalidade. Não se preocupe, não vou falar para ninguém, não, fique em paz. Não, ele não vai na casa de vocês, não, eu fiquei sabendo diferente. Ela conseguiu me acalmar, me orientar e entender. E, inclusive, ela interviu na situação em meu favor, em me preservar, de uma forma que eu sou absurdamente grata até hoje. Porque o que ela foi para mim foi um socorro absurdo. Depois os meus pais ficaram sabendo, enfim, muita coisa aconteceu. Mas, resumindo, o que eu digo para você é que, por experiência própria, tenha autocontrole na hora de reagir às conversas que os seus filhos trazem para você. Se foi uma coisa muito engraçada, foi uma coisa super espontânea, não cai na risada logo de cara. Porque às vezes a criança vai se sentir ridicularizada, ela não entendeu que aquilo é engraçado. Para ela, ela tá só sendo sincera, ela tá só sendo direta, ela tá só falando o que ela tá passando, pensando, sentindo. Será que a sua risada vai vir a calhar, né? Do mesmo jeito que não fique chocado logo de imediato se o seu filho traz uma pergunta e você fica: de onde é que tu tá tirando isso? Onde foi que você viu isso? Calma, pergunte. Se o seu filho fala um palavrão, você vai chegar pro seu filho e vai dizer: menino, que boca suja, não sei o que. Não, meu filho, você me viu falando esse tipo de coisa? Você já me viu falando assim? Aí o seu filho vai: opa, não sei, não vi. Você dizer: e onde que você viu isso? O que aconteceu que te fez achar que era normal falar desse jeito? Onde foi que você viu? Você acha engraçado? Começa a fazer perguntas para essa criança, para esse jovem, que traga para ele um questionamento saudável, que coloque o seu filho, a sua filha, na posição de ser pensante e não apenas levado. E aí, quando a gente vai conversar com os filhos sobre sexo, por exemplo, sobre autopreservação, a gente precisa trazer isso para meios práticos. Você precisa ser capaz de tornar prática essa compreensão. Então, por exemplo, lá em casa, eu digo para as crianças: vocês não devem sentar no colo de ninguém. Você senta no colo da mamãe. Se for para sentar no colo do papai, tem o jeito de sentar no colo do papai, vai sentar de lado, vai sentar no joelho, na perna, né, mais próximo do joelho, de lado, tem alguns cuidados. As meninas, elas vestem muita calça, short, mas elas também vestem muito vestido. E aí eu sempre, independente delas estarem de calça, de short, de vestido, perna fechada. O Joaquim também, perna fechada, para que essas pernas abertas, né? Então a gente conversa muito sobre postura, a gente conversa muito sobre conduta, a gente conversa muito sobre meios práticos de como identificar situações que são desconfortáveis. Por exemplo, carinho, carícias. Eu não faço carinho nas coxas
das minhas filhas, nem do meu filho. Por quê? Porque coxa não é lugar de carinho. Então, vez ou outra, só pra testar, eu vou lá e boto a mão assim na coxa delas e eu digo... E se elas não falarem nada, eu digo, tá tudo bem? Elas olham, tá tudo bem. Eu digo, onde é que tá a minha mão? Ah, sua mão tá na minha coxa. Pois tire. Ah, mãe, mas você é minha mãe. Eu digo, eu sou sua mãe, mas a sua coxa não é lugar nem pra minha mão, nem pra mão de ninguém. E aí eu digo, o que é pra você fazer? Aí ela vai lá e diz, com licença, por favor, você pode tirar sua mão? E vai lá e já vai tirando. Então, assim, são instruções básicas, claras, sobre autopreservação. Letícia, mas aconteceu algo. Aconteceu algo com o meu filho, aconteceu algo com a minha filha e eu não sei como lidar. A primeira coisa que você precisa fazer é se concentrar em como cuidar dessa criança e procurar justiça. Essa criança tem que olhar para você e ver que você se importa com ela. Então conversa com ela. Diz como que você está. Olha, você sabe que o mundo não precisa ser um lugar inseguro para você porque você viveu essa experiência. E talvez você seja esse adulto, essa adulta que passou por uma situação. E talvez seja delicado demais falar sobre isso. Primeiro, você precisa se cuidar. Primeiro, você precisa resolver as suas questões. Depois que você resolver as suas questões, você vai ter muito mais clareza. E quando você tem clareza, você tem ferramentas para instruir seus filhos, seus sobrinhos, suas sobrinhas, as crianças ao seu redor e você ser um agente de cura para o ambiente onde você está inserido, onde você está inserida. E uma coisa que eu acho muito importante frisar é que existem nessa sociedade inúmeros homens que foram abusados. Acho que tá ficando muito tenso, tá ficando muito profundo, mas eu tô sentindo meu coração de falar isso, então eu vou falar. Não tô aqui pra deixar ninguém desconfortável, mas eu preciso ser sincera com você. Você, homem, que começou a sua vida sexual ali perto dos 15 anos, 14 anos, 16 anos, muito provavelmente, quem sabe até com uma mulher bem mais velha que você, talvez porque o seu pai lhe encorajou, porque ele dizia que essa era a sua passagem para deixar de ser menino e virar homem. Deixa eu te falar, esse não era o caminho para você. Infelizmente você passou por isso. E você levou isso para um lugar onde não te traga trauma, porque é mais fácil lidar dessa forma. Porque se você assumir que é uma vítima, meu Deus, cadê a minha masculinidade em ser vítima? Não existe. Deixa eu te falar, requer muita coragem e ser muito homem para você reconhecer que foi queimado, largada na sua vida, de que você foi invadido numa estação errada, mas que porque você entende isso hoje, você não vai perpetuar esse ciclo nas próximas gerações. Você não vai encorajar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos a caminharem da mesma forma. Então é necessário que você entenda que não é assim que se vive, que não é assim que se inicia essa jornada de descobrir o que é ser homem, de descobrir o que é sexualidade, para que você encerre aí essa forma de apresentar o mundo para os meninos que você pode influenciar. Até porque para um menino fazer isso é necessário uma menina, e a menina ela não está pronta para isso nessa devida idade. Então, se eu estou encorajando os meninos, eu também estou encorajando as meninas. Então vamos acabar com essa sociedade viciada em queimar etapas. Então, esteja preparado para conversar com seus filhos. Cada idade requer uma comunicação diferente. Então, para uma menina, um menino de 4 ou 5 anos,
Eu não preciso entrar em determinados detalhes, não é verdade? Mas essa criança precisa saber que a intimidade acontece ali entre o casal. Que existe uma sementinha que vem do papai e a mamãe é o lugar onde é guardada a sementinha. E aí você vai criar uma forma mais lúdica de trazer clareza, mas não só clareza, mas você trazer verdade. Entenda que a verdade, ela não vai nunca roubar a pureza da criança. O que rouba a pureza da criança é a mentira. O que rouba a pureza da criança é o engano. O que rouba a pureza da criança é uma pessoa tocar nela num lugar inapropriado e ela não saber. E ela não saber que ela precisa dizer para alguém o que aconteceu para que ela seja preservada de passar por isso de novo e de novo e de novo com a mesma pessoa ou com outras. Então, nós precisamos ter essa capacidade de conversar com os nossos filhos, porque o meu desconforto de quem sabe conversar algo desse tipo com um filho meu, com a filha minha, é o que vai trazer a segurança para essa criança, para esse jovem. Se eu não estiver disposto a viver esse desconforto, muito provavelmente eu vou estar expondo, quem sabe, essa criança a passar por um processo de invasão física que ele não deveria passar. Por quê? Porque eu queria me preservar desse desconforto. Então, não se preserve, preserve a sua criança. Outro desafio é conversar sobre o quê? Pressão social. Muitas vezes nós temos crianças que estão se sentindo pressionadas socialmente, seja na escola, seja entre primos, seja até mesmo entre irmãos, né? Quando você tem mais de um filho, mesmo até pelos próprios pais, né? Uma pressão social que faz com que a criança não se sinta à vontade para ser quem ela quer ser. E cabe a nós, como pai, como mãe, olhar para essa criança, identificar e criar um ambiente onde essa criança tem liberdade de dizer, olha, eu não me sinto segura, eu não me sinto acolhida dentro desse contexto. Graças a Deus, a gente conversa muito e sobretudo com as crianças. E existem algumas oportunidades que são criadas a partir de experiências juntos. Por exemplo, você vai assistir aquele filme Extraordinário com as crianças. É um filme que você não tem como não chorar, não se desmantelar todo. Você diz, mas é um filme tão pesado emocionalmente. Não preserve o seu filho precisa assistir esse filme com você, porque isso vai forjar o caráter dessa criança para saber lidar com o diferente e, quem sabe, relatar para você que ele tem uma experiência pessoal onde o diferente é ele, onde ele não sente que encaixa, onde ele tem dificuldade de se relacionar socialmente, onde ele se sente excluído da maioria. E aí, esse é o lugar para você criar ali uma oportunidade para conversar com essa criança sobre isso. E aí, você tem mais manejo, mais trato, mais oportunidade de ouvir, você vai exercitar a sua escuta para entender o sentimento daquela criança. E o conselho que eu te dou é não traga respostas óbvias logo de cara. Tenta colocar essa criança para pensar a respeito das situações. O Joaquim viveu na escola um ano muito difícil no primeiro ano dele. Hoje ele está no terceiro ano. E no primeiro ano, ele entrou numa escola, ficou tempo integral e teve muita dificuldade com uma criança nessa escola, né? Tinha um menino que dificultou muito a vida dele. E para mim, como mãe, era difícil horrores. Difícil não é a palavra para descrever o que eu senti. Eu tinha vontade de chegar nessa escola com a unha grande para arrancar, assim, cada brecha que tinha, assim, de pedaço de couro da cabeça daquela criança, assim. Tinha que ser da cabeça, que era para poder doer menos na vista de quem olhava, entendeu? Minha vontade era de furar a cabeça daquela criança. Misericórdia. Deus tem misericórdia da minha alma. Gente, eu tô só expondo aqui a minha humanidade, né? Enfim, como mãe. Mas todo dia eu ia deixar o Joaquim com o coração partido e ia buscar o Joaquim de coração partido. E ouvir os relatos. Quantas vezes o Joaquim me viu desabar com relação a isso? Nenhuma. Primeiro, porque eu botava meu poker face para jogo. Segundo, porque eu dizia, Joaquim, e qual é a sua responsabilidade?
Como é que você pode se portar de uma forma que você se posicione e imponha respeito? Joaquim, o que você poderia fazer diferente? Como que você pode agir? Joaquim, eu não estou na escola o dia inteiro, eu não tenho como te proteger disso. Esse é o desafio do seu dia de hoje. Se você vence esse desafio, você vai conseguir chegar na sua próxima estação na vida com mais bagagem, com mais experiência para vencer desafios maiores, com mais facilidade, porque você foi treinado. O que você está passando, Joaquim, os outros meninos não passam. E você vai vencer. Por quê? Porque você tem alguém que é por você. E a gente orava junto e eu dava a ele sugestões, ideias. E me perdoa aí, mais uma vez eu falei, mete a pena nesse menino. E ele falou, mãe, eu não posso bater é errado. Eu falei, pois Joaquim, tu sabe que é remédio pra doido? Remédio pra doido é doido e meio. O menino chegar assim pra cima de ti, tu dá um grito, tu dá uma surtada assim, deixa o menino assim, se tremendo todinho, desorientado. Aí o menino vai ir te dar um tabefe, aí ele para assim, naquele meio tempo já apareceu alguém pra apartar, entendeu, Joaquim? Tu dá uma de loucão. Gente, eu dava uns conselhos meio doido também, mas era autopreservação, né? Enfim, dá um desconto aí pra mim. Mas enfim, a verdade é que eu falei umas besteirinhas aqui acolá, porque eu também tava, né, no meu limite. Porém, entretanto, todavia, no final das contas, realmente foi preciso todo um trabalho e tal. Mas o que eu percebi foi que no final do ano, a gente mudou ele de escola e mudou muita coisa na vida dele, mas ele não saiu dessa experiência deformado. Deixa eu te falar, pai, mãe, você não vai conseguir preservar os seus filhos de tudo. Você não vai estar presente em todas as situações. Você não vai conseguir proteger, botar essa criança numa bolha e evitar que tudo de ruim aconteça com essa criança. Mas se você tiver uma comunicação aberta, se você for um pai e uma mãe que fala a verdade, que tem coerência, se você for um pai e uma mãe que é presente, que consegue perceber as nuances de comportamento, se você for um pai e uma mãe que faz perguntas para entender qual o grau de maturidade dessa criança, que se interessa na vida dela, que dá dicas práticas, pode ter certeza, os seus filhos vão vencer as adversidades. Essa criança vai sair de situações difíceis mais forte, com mais experiência, com mais expertise, com senso de criatividade, de estratégia desenvolvido e vai sair dessas situações sem deformidades na alma. Vai ter história para contar, mas vai sair assim contando como quem venceu, como quem atravessou, como quem consegue olhar para trás e dizer, eu passei por A, B, C, D e tô aqui, tô bem e posso dar risada e hoje eu sei que era difícil, mas eu consegui vencer, não sei nem como, mas deu tudo certo. Porque não tem como você escapar de tudo. Se você for falar sobre a sua infância, você vai lembrar de um bocado de coisa. Mas eu te pergunto, tinha alguém lá para te ouvir? Tinha alguém lá para te acolher? Tinha alguém lá para te dar segurança, para não te transformar em vítima, mas para te colocar no banco da responsabilidade e dizer, e o que você vai fazer a respeito? Vamos pensar aqui numa solução. Sabe, esse é o lugar, sabe? O lugar de você tirar o seu filho, a sua filha da cadeira de vítima, de que precisa ser protegido de tudo e de todos, colocar o seu filho e a sua filha na posição de protagonista da própria história, porque eles sabem que existe um adulto por trás, existe um pai que é segurança, existe uma mãe que é amparo, existe uma autoridade que vai endossar essa criança a agir com clareza. Existe uma criança que sabe pensar diante das situações. Então, existem algumas conversas que são difíceis com os filhos, mas que no final das contas, elas só são difíceis para você porque você está desconfortável demais, porque você está tímido demais na sua abordagem e porque você está mais preocupado em ficar confortável e não lidar com certas coisas do que em cuidar dessa criança. Então, saia desse lugar, porque é muito cômodo para você e muito inseguro para as crianças da sua vida. Não seja essa pessoa. Eu acho que tá na hora de parar, porque eu acho que já ficou profundo demais, entendeu? A gente pode fazer um parte 2, quem sabe. Um beijo e até o próximo episódio.